Bom, nós vamos nessa aula conversar sobre matrícula, tá? A matrícula das empresas, na verdade, é a inscrição no CNPJ. Mas aquelas empresas que não tenham obrigatoriedade de inscrição no CNPJ, que na verdade são equiparados à empresa, vão ter uma matrícula SEI. SEI significa Cadastro Específico do INSS, só que essa matrícula é obtida hoje junto à Receita Federal do Brasil, e ela pode ser obtida tanto presencialmente quanto via internet no site da Receita. Quando o responsável não providenciar a matrícula no prazo legalmente previsto, essa matrícula pode ser feita de ofício, tá? Então, a matrícula da empresa, segundo o artigo 49 da Lei 8.212, será feita nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, tá? No caso de obra de construção civil, a matrícula deve ser efetuada mediante comunicação obrigatória do responsável por sua execução no prazo de 30 dias contados do início de suas atividades e então essa obra ela vai receber um número cadastral básico de caráter permanente. Então é obrigatória a matrícula das obras de construção civil, tá? O não cumprimento do disposto no parágrafo 1º de efetuar a matrícula da obra nos 30 dias do início, de suas atividades, sujeita o responsável à multa na forma estabelecida em lei. Essa multa hoje está na casa de R$ 1.700 para cada obra não matriculada. O Departamento Nacional de Registro de Comércio, por intermédio das juntas comerciais, bem como os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, prestarão obrigatoriamente à Receita Federal do Brasil todas as informações referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores relativamente a empresas e entidades neles registradas. A matrícula que é atribuída pela Receita, porque aqui eu tenho matrícula também para produtores rurais. Então, vamos lá. É obrigatória a matrícula de obra, mas também é obrigatória a matrícula de segurado especial, tá? Para que ele recolha a contribuição sobre a comercialização da produção, de produtor rural, pessoa física contribuinte individual, além dele ter o NIT dele, esse produtor rural tem que ter uma matrícula, tá? Uma matrícula SEI. Então, obra de construção civil, produtor rural, pessoa física, segurado especial, também profissionais liberais que são equiparados à empresa, os contribuintes individuais equiparados à empresa têm que ter matrícula SEI, tá? Um armador de pesca tem que ter matrícula SEI, que seria, ou segurado especial, no caso, o pescador, ou o armador de pesca, que seria um produtor, pessoa física. Então, a matrícula que a Receita atribui ao produtor pessoa física ou ao segurado especial é o documento de inscrição do contribuinte em substituição à inscrição do CNPJ, tá? E essa matrícula, ela passa a ser apresentada pelos produtores rurais, tá? Em suas relações com o poder público, inclusive para licenciamento sanitário de produtos de origem animal ou vegetal, submetidos a processo de beneficiamento ou industrialização artesanal. Essa matrícula, além de ser usada nas suas relações com o poder público, também vai ser usada com os produtores, pelos produtores, nas relações com instituições financeiras para contratar operações de crédito. E também a matrícula é usada nas relações com os adquirentes de sua produção ou fornecedores de sementes, insumos, ferramentas e demais implementos agrícolas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que produtores, pessoas físicas e segurados especiais têm uma matrícula. Essa matrícula, em substituição ao CNPJ, eles não são inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Esses produtores vão ter essa matrícula SEI, que vai servir como identificador, tá? E eles vão utilizar essa matrícula nas relações com o poder público para licenciamentos sanitários de produtos de origem animal ou vegetal submetidos a processo de beneficiamento ou industrialização rudimentar. Eles vão usar essa matrícula na sua relação com as instituições financeiras
para, né, obter crédito, para operações de crédito. Também vai ser o identificador usado nas relações com os adquirentes de sua produção ou os fornecedores de sementes, insumos, ferramentas e demais implementos agrícolas. Tá? Não se aplica a licenciamento sanitário de produtos sujeitos à incidência de IPI ou a contribuinte cuja inscrição no CNPJ seja obrigatória, tá? Então, a gente sabe que até hoje o segurado especial ele pode ter microempresa que possa, né, ser uma agroindústria e ele vai gerar produtos submetidos à IPI. Mas como são produtos advindos da atividade da microempresa que tem CNPJ, essa regra aqui não fica prejudicada. Porque se eu tenho um segurado especial ou um produtor pessoa física que ele está beneficiando a sua produção, tá? Enquanto ele não transforma essa produção de forma a ter que pagar o IPI, continua sendo produto rural. Aí ele pode continuar usando o SEI para licenciamento sanitário desse produto submetido a beneficiamento, tá? Agora, na microempresa de que faça parte o segurado especial, quando ele beneficia um produto que obriga ao pagamento do IPI, aí ele vai ter que usar para licenciamento o CNPJ da microempresa, tá? Bom, vamos ver o que traz o regulamento sobre matrícula, tá? Então, diz que a matrícula da empresa é feita simultaneamente com a inscrição no CNPJ, quando se tratar de empresa ou outro contribuinte obrigado a CNPJ, a matrícula dele já está feita quando ele tem a inscrição no CNPJ. Agora, essa matrícula continua existindo, gerando um SEI, tá? Quando se tratar de obra, de produtor, pessoa física ou de segurado especial. Então, essa matrícula feita aqui perante, né, o INSS não vale mais, porque qualquer matrícula tem que ser feita perante a Receita. Então, o médico que tem no seu consultório 2 funcionárias, ele é equiparado à empresa, ele tem que ter um SEI. Onde é que ele vai fazer esse SEI? Ele não precisa ter inscrição no CNPJ e ele vai retirar esse SEI junto à Receita Federal, tá? Então, perante a Receita, no prazo de 30 dias do início de suas atividades, tá? A Receita vai proceder à matrícula de ofício quando ocorrer a omissão por parte do responsável, né? No caso da obra de construção civil, tá? Não fez a matrícula nos 30 dias do início da atividade, vai ser providenciada a matrícula de ofício, tá? A unidade, né, matriculada recebe certificado de matrícula com número cadastral básico de caráter permanente, não matriculou a obra, vai se autuar a empresa que não matriculou essa obra, tá? Aqui nós já vimos também que o Departamento Nacional de Registro de Comércio, por intermédio das juntas comerciais, bem como os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, prestarão obrigatoriamente à Receita Federal do Brasil todas as informações referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores relativos a empresas neles registradas, sem ônus para a Receita hoje. São válidos perante a Receita os atos de constituição, alteração e extinção de empresa registrados nas juntas. A Receita, né, vai estabelecer em que condições, né, as condições em que o Departamento Nacional de Registro de Comércio, por intermédio das juntas comerciais e também os cartórios de registro, vão prestar todas as informações referentes a atos constitutivos e suas alterações, tá? O 256A fala da matrícula de empresa, produtor rural, pessoa física e segurado especial, tá? Então, esse artigo vai nos dizer que a matrícula atribuída pela Receita ao produtor rural, pessoa física ou segurado especial é o documento de inscrição do contribuinte em substituição à inscrição no CNPJ. Vai ser apresentado nas relações desses produtores com o poder público, inclusive para licenciamento sanitário de produtos de origem animal ou vegetal, submetidos a processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, nas suas relações com as instituições financeiras para contratar operações de crédito, nas suas relações com os adquirentes de sua produção ou fornecedores de sementes, insumos, ferramentas e demais implementos agrícolas. Para recolher as contribuições previdenciárias,
a matrícula vai ser atribuída ao grupo familiar no ato de sua inscrição. Então, o segurado especial, a gente sabe que ele, a esposa, os filhos são segurados especiais, desde que todos trabalhem ali, né, efetivamente com o grupo familiar, filho tem que ter mais de 16 anos. Então, essa matrícula ela é atribuída ao grupo familiar do segurado especial, tá? Agora, não se pode usar a matrícula SEI quando o licenciamento sanitário envolver produtos sujeitos à incidência do IPI ou, né, um contribuinte onde o CNPJ é obrigatório, tá? Vamos agora chamar a atenção para vocês de obrigação do município, que nós já vimos e que é relacionada com obra. É o seguinte, a obra tem que ter matrícula, isso a gente já sabe. A matrícula se chama de matrícula SEI, Cadastro Específico do INSS, mas é emitida pela Receita. A legislação previdenciária tem vários dispositivos que funcionam como Big Brothers da Previdência. Não é possível a Receita saber onde estão todas as obras que estão sendo executadas em todo o país. Mas, municipalmente, existe uma obrigação de quem constrói de tirar alvará de construção civil e concluiu a obra tem que tirar o habite. Isso é responsabilidade da prefeitura. Ora, então a gente pode, né, ter a conclusão de que o controle das prefeituras é muito mais pulverizado, é muito mais próximo de quem está construindo. Então, se cria aí uma obrigação da prefeitura avisar a Receita quando emite alvará ou habite de construção civil. Então, as prefeituras, tá, por intermédio do órgão competente para emitir, né, alvarás e habites, fornece essa relação de alvarás para construção civil e documentos de habite que concedeu. Então, todo mês sai uma informação da prefeitura, tantos alvarás, tantos habites. Não emitiu alvará nem habite, não foram emitidos alvarás ou habites, mas todo mês é feita essa comunicação, tá? A mesma coisa diz o regulamento no artigo 226. O município, por intermédio do órgão competente, fornece à Receita hoje, tá? Para fins de fiscalização, todo mês, relação de todos os alvarás e habites de construção civil, tá? Concedidos. E essa informação, tá? Vai ser até o dia 10 do mês seguinte. Então, a relação será encaminhada até o dia 10 do mês seguinte, àquele a que se refere os documentos. O encaminhamento de relação fora de prazo ou a sua falta, né, apresentação com incorreções ou omissões, sujeita o dirigente do órgão municipal à penalidade. Não é mais o dirigente, sujeita o próprio município à autuação com aplicação de penalidade, tá? Então, a multa, nesse caso, tá, é a mesma de matrícula de obra não efetuada, de R$ 1.717 até R$ 171.000. Na primeira ocorrência de infração, 1.717. E depois pode, por questões de reincidência, agravante, ela pode ser aumentada, né? Bom, então a matrícula, antes de chegar aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Como existe essa obrigação de informar, a Receita tem conhecimento das obras, independente do contribuinte ter, né, o proprietário executou a obra, terminou a obra, nem veio matricular, não pagou nenhuma contribuição, mas quando chega essa relação de alvarás e habites, tá, os sistemas da Receita vão ter conhecimento da ocorrência daquela obra e emitem matrícula. O próprio sistema emite a matrícula para aquela obra identificada com aquele alvará pela prefeitura, tá? Então, mesmo que o indivíduo não faça a matrícula, conforme determina a lei, a obra acaba sendo matriculada porque o município avisa a Receita Federal, tá? Então, a matrícula da obra de construção civil deve ser efetuada por projeto, devendo incluir todas as obras previstas nesse projeto. É permitido o fracionamento, tá, de projeto com matrícula por contrato em algumas situações. Por exemplo, tá? Contrato com órgão público vinculado a procedimentos licitatórios, é possível se ter, né, o fracionamento do projeto com matrícula para cada contrato efetuado por esse órgão público. Construção e ampliação de estações e de redes de distribuição de energia elétrica. Pode ser um mesmo projeto, mas eu tenho vários contratos, uma construtora executa o trecho, tá, de redistribuição de tal a tal local, outra, né, para outro local. Então, esses contratos, eles podem ter cada um uma matrícula. A mesma coisa para
estações e redes de telecomunicações, para redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, ampliação de redes de transporte por dutos, exceto água e esgoto, ampliação de rodovias e ferrovias, exceto pistas de aeroportos. Eu posso ter um projeto só, vou construir a estrada de tal município a tal município, mas eu faço contrato com 2 construtoras para 2 trechos diferentes, cada trecho pode ter uma matrícula diferente, tá? Admite-se fracionamento do projeto e a matrícula por contrato quando a obra for realizada por mais de uma empresa construtora, desde que a contratação tenha sido feita diretamente pelo contratado, pelo proprietário ou dono da obra, sendo que cada contrato tem que ser considerado como de empreitada total. Então, o projeto de construção de uma estrada que vai do município A ao município B foi dividido por 2 construtoras, tá? A matrícula é feita por contrato e cada construtora, ela tem que dar conta daquela parte do projeto que ela ficou responsável. Então, aquele trecho, ela é responsável direta e totalmente pela execução, configurando a construção daquele trecho uma empreitada total, tá? Dispensa de matrícula para serviços de construção civil que são expressamente apontados no anexo da Instrução Normativa 971, independentemente da forma de contratação. Também se dispensa matrícula quando for construção sem mão de obra remunerada e se dispensa a matrícula em casos de reforma de pequeno valor, tá? Então, aqui nós encontramos que nenhuma contribuição é devida em relação à obra de construção civil e, portanto, aí eu não vou ter matrícula, tá? Quando o proprietário do imóvel, dono da obra, for pessoa física, não possua outro imóvel e a construção seja residencial e unifamiliar, a área total não supere 70 metros quadrados, destinada a uso próprio, do tipo econômico ou popular e executada sem mão de obra remunerada. A gente já viu que para ela não precisa ser ND, porque não tem nenhuma contribuição, uma vez que não usa mão de obra remunerada, tá? E aí, nesse caso, não tem matrícula também, tá? Também não se tem matrícula para outro tipo de construção sem mão de obra remunerada, que é aquela que é destinada a uso próprio, e foi realizada por intermédio de trabalho voluntário não remunerado, prestado por pessoa física, entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos, com objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, tá? E a regularização da obra executada sem utilização de mão de obra remunerada deverá ser feita de acordo com a escrituração contábil. Então, essa entidade que está realizando uma obra, tá? Que teve trabalhadores voluntários envolvidos na sua execução, que não teve mão de obra remunerada, tem que ter escrita contábil para comprovar isso, tá? E tem que ter esses objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social. Também, tá? Não se exige contribuição quando é uma obra para a edificação de conjunto habitacional popular que não utiliza mão de obra remunerada, tá? E observando-se que o acompanhamento e a supervisão da execução do conjunto habitacional por parte de profissionais especializados na qualidade de engenheiro, arquiteto, assistente social ou mestre de obras, mesmo que estes sejam remunerados, não descaracteriza a sua forma de execução, tá? Só se exige o recolhimento da contribuição sobre a remuneração desses profissionais, tá? Porque o conjunto habitacional, os operários, as pessoas que estão trabalhando, são os interessados ali, é um sistema de mutirão. Mas também aqui deve ter escrita contábil formalizada, tá bom? Também, quando se trata de entidade beneficente ou religiosa que constrói obra destinada a uso próprio, por intermédio de trabalho voluntário não remunerado, não se tem nenhuma contribuição a recolher, uma vez que é trabalho não remunerado, trabalho voluntário, mas também tem que ter a prova mediante a apresentação da escrita contábil formalizada, tá? Reforma de pequeno valor, que também dispensa a matrícula,
é aquela que é feita sob a responsabilidade de pessoa jurídica que possui escrita contábil regular, onde não há alteração de área construída e o custo estimado, incluindo material e mão de obra, não ultrapassa o valor de 20 vezes o limite máximo do salário de contribuição vigente na data de início da obra, tá? Bom, também existe dispensa de nova matrícula quando acontece o seguinte: o proprietário, tá? Ele não abriu matrícula e, através da relação de alvarás, a Receita teve notícia, né, da execução daquela obra e abriu uma matrícula. Vamos ver aqui o que temos. O responsável por obra de construção civil fica dispensado de efetuar a matrícula no SEI, caso ele tenha recebido uma comunicação da Receita informando o cadastramento automático da sua obra de construção civil a partir das informações enviadas pelo município. Então, o município manda a relação de alvarás para a Receita, aí a Receita recebe essa relação de alvará e com o número daquele alvará se abre uma matrícula para aquela obra naquele endereço. E isso é comunicado ao proprietário. Esse proprietário não vai precisar abrir uma nova matrícula, porque essa matrícula já foi providenciada, tá? Agora, os dados referentes ao responsável, à obra matriculada a partir das informações prestadas pela Prefeitura, podem ser alterados ou atualizados, se for o caso, pelo responsável na Receita, na jurisdição do endereço da obra, se for obra de pessoa física, ou na jurisdição do estabelecimento matriz, se a obra for de pessoa jurídica. Bom, no caso de matrícula de estabelecimento rural, de produtor rural, pessoa física, deve ser emitida a matrícula para cada propriedade rural de um mesmo produtor, ainda que situados no mesmo município, e o escritório administrativo de empregador rural, pessoa física, que preste serviço somente à propriedade rural do empregador, deve utilizar a mesma matrícula da propriedade rural para registrar os empregados administrativos. O escritório não precisa de nova matrícula. Deve-se atribuir uma matrícula para cada contrato com produtor rural, parceiro meeiro, arrendatário ou comodatário, independente da matrícula do proprietário. Então, a pessoa tem uma propriedade rural, tem que ter uma matrícula. Aí ele tem 3 parceiros trabalhando na sua propriedade. Para cada contrato de parceria, tendo em vista aquele pedaço da propriedade, tem que ter uma matrícula. Se os produtores rurais explorarem em conjunto com o auxílio de empregados uma única propriedade rural, partilhando riscos e a produção, vai se atribuir apenas uma matrícula em nome do produtor indicado e a matrícula vai ter fulano e outros. Devem ser cadastrados como responsáveis todos os outros produtores rurais que participem dessa exploração conjunta da propriedade. Se a propriedade rural for vendida, no caso de venda, deve ser emitida outra matrícula para o seu adquirente. O produtor rural que vender a propriedade deve providenciar o encerramento da matrícula sob sua responsabilidade relativa à propriedade vendida, mediante solicitação de alteração cadastral, tá? O consórcio simplificado de produtores rurais e pessoas físicas antigamente tinha matrícula SEI. Hoje ele é obrigado a ter inscrição no CNPJ, tá? E aqui nós encerramos a nossa aula sobre matrícula. Até a próxima aula, gente.